Bora, 7h40, vamos começar, pessoal? É, eu conheço quase todo mundo aqui, eu só não estou lembrado do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, tem como você ligar a sua câmera só para eu saber quem é você? A Isabela e a outra Isabela eu conheço, a Lara eu conheço, Natália. Se não puder ligar, não tem problema não, tá? Se tiver vergonha. Natália, Daniel Brumache, Eduarda Schneider, né? Essa? Deixa eu ver. Ah, não tem web. Não tem problema não. Só queria saber quem são vocês. Pessoal, na aula passada, a gente terminou o romantismo e eu, no finalzinho ali, eu acelerei muito para a gente conseguir concluir tudo aquilo, né? E ficou um pouco corrido. Eu vou voltar só um pouquinho para falar com vocês daquilo lá e vou acrescentar uma informação que ela é importante. A gente começa a ter essa ideia sobre o que eu vou falar lá dentro do romantismo, mas ele é um assunto que permeia todas as outras escolas. Quer entender um pouquinho o que é conto, romance, novela, né? E isso começa lá dentro com os folhetins. Antes disso, eu queria falar o seguinte com vocês. Quem gosta de ler, ótimo. Quem não gosta de ler, não tem problema não. Mas quem gosta de ler, quando puder ler, esse livro aqui, ó, né, Sobrevivendo no Inferno, é porque fica ao contrário, mas é Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC. Esse livro está na lista dos livros da Unicamp. Estava no passado, está esse ano e vai estar no ano que vem. Não sei se vocês vão fazer Unicamp, se alguém aqui está focado nisso, mas é um livro fantástico, tá? É um livro que vale a pena vocês lerem, se vocês puderem, quiserem, se gostarem de ler, tá certo? Quem não gosta de ler, procura gostar, porque na faculdade vai ler muito, tá? Vai ler bastante. Deixa eu começar aqui então com vocês. Só voltando um pouquinho, na aula passada eu falei com vocês então sobre a prosa. Eu tinha dito que a gente tinha uma literatura essencialmente da poesia, né? A gente trabalhava muito com o poema. Aí, pessoal, deixa eu só falar com vocês outra coisa. Poema é o gênero textual, tá? É aquela forma de escrever ali que a gente tem, conhece, com todas as suas características de gênero textual. Poesia, eu posso dizer que o poema é uma poesia, mas poesia, você entende, sabe, o seguinte, que poesia não está só no poema. A poesia pode estar em qualquer coisa. A poesia pode estar num quadro, ela pode estar numa canção, ela pode estar numa paisagem que você está observando. Poesia não é um gênero textual, tá certo? Então, cuidado com essa pegadinha. O Enem não costuma fazer pegadinha, mas cuidado serem traídos por essa ideia, tá? Então, até o romantismo, a gente tem basicamente uma supremacia aí do gênero textual poesia, poema, desculpa. A partir dos folhetins que são impressos, né, durante o romantismo, a gente tem aí o surgimento da prosa. Eles identificam, né, uma característica de leitores mais envolvidos, pessoas com mais possibilidade de leitura vai surgindo, né, a educação desenvolve um pouco. Teve até um tema de redação que eu passei essa semana para a segunda série que falava sobre, né, a questão do analfabetismo funcional, e a menina usou justamente esse período, né, de promoção da educação que aconteceu durante a chegada da família real no Brasil, e foi interessante o contexto, ela ter usado isso como contexto, porque é justamente um impulso que é dado à educação, ao aprendizado, ao crescimento intelectual da sociedade ali no Rio de Janeiro, com a chegada da família real. Isso permite a gente ter mais leitores, né? Esses leitores vão estar lá exigindo uma literatura que agrade mais a eles, e aí vai surgindo esses folhetins, que são textos que vão sendo impressos no jornal, as pessoas vão trazendo, né, e montando ali como se estivesse montando o seu próprio livro. Depois a gente passa a ter mesmo a confecção mesmo dos livros, certo? E aí surge a prosa ganha força e a partir de então a gente tem uma produção muito forte.
O marco inicial, então, eu falei com vocês, é A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo. Né? Ele é uma obra de entretenimento, publicada em folhetins, em sentimentais, a passão aos valores burgueses, né? Que era a sociedade conservadora que a gente tinha ali. O que eu quero acrescentar para vocês sobre esses romances de folhetins? Também conhecido como romances de costumes. Né? São conhecidos como romances de folhetins, porque era a forma como eles eram impressos nos jornais, mas também eram romances de costumes, que falava dos costumes daquela sociedade ali. Então, as características da prosa são, quando estiver falando com vocês em prosa, em geral, no romantismo vai ter essas características, tá? Mas algumas características são da prosa em todas as escolas literárias. Tramas amorosas, o público-alvo, né, é o feminino, jovem. Então, o meu público são as moças, né, da sociedade, as moças jovens da sociedade. São as que têm mais aptidão para leitura, são as que gostam, são as que estudam um pouco mais, né, nessa época. E, então, são as pessoas que mais chamam a atenção para a produção. Então, quando eles escrevem, né, eles sabem que eles têm ali como público, maior público leitor, essas moças. Então, às vezes, você pergunta assim, por que a gente tem tantos livros que falam de histórias, às vezes, de romance, de amor, né, do casamento, de esperar o príncipe encantado? Porque era a demanda de público que eu tinha. Não adiantava eu escrever, né, para outro público, porque o público leitor que eu tinha naquela época, a grande massa leitora que a gente tinha, que já não era muito, né, no romantismo, era essa das mulheres, né, o público feminino jovem, tá certo? Em geral, a gente tinha que ter um final feliz nas histórias, com o casamento e a vitória do amor. Isso é uma característica do romantismo. Guarda essa ideia, porque quando a gente entrar no realismo, né, e a gente for falar sobre Madame Bovary, por exemplo, que é o marco inicial do realismo, é o primeiro livro francês. Você tem uma ideia, o primeiro livro do realismo, que é Madame Bovary, ele é escrito em 1856, mais ou menos, é quando a gente está ainda na metade aqui do romantismo no Brasil, né? E eles já estão na França descendo aí no romantismo. E aí, essa história de final feliz, com um casamento e a vitória do amor, né, o amor vencendo todas as barreiras, vai ser alvo de crítica e de porrada mesmo pelos autores do realismo. Eles vão acusar, inclusive, o romantismo de iludir uma geração, né? Dizer para uma geração que a vida era toda organizadinha assim, nascer, viver, crescer, se preparar para o casamento e viver feliz ao lado da pessoa escolhida. O realismo vai vir dando uma paulada nisso tudo, tá? Madame Bovary, além de ser marco inicial, né, que é uma obra do Gustave Flaubert, né, que é o principal autor aí inicial do realismo, eles vão criticar muito essa postura, né? O livro é muito interessante, ele fala uma série de aspectos da sociedade, características da sociedade, mas ele vem principalmente criticando essa ideia aí, essa concepção de relacionamento, né? Como se todo relacionamento da sociedade fosse pautado por esse desejo aí de final feliz, casamento e história de amor. As personagens do romantismo, em geral, em geral não, tá muito difícil você achar no romantismo, não lembro de uma personagem que não fosse plano. O que é um personagem plano? É um personagem que você vai construindo, o autor vai te dando informações sobre o personagem e você percebe que não existe nenhuma surpresa, né? Logo no início você já percebe assim as características morais dessa pessoa, né? A forma dela se comportar, dela se relacionar com os outros, e você não tem surpresa com a personagem. Você espera exatamente dela aquilo que vai acontecer na história. É diferente, por exemplo, em alguns períodos como o realismo, que você tem personagens esféricos ou redondos, que são aqueles que começam de um jeito, eles vão mudando, e no final eles são capazes de te surpreender. Alguém que te parece, às vezes, muito moralmente decente, né, ou moralmente aprovável, né? Você é alguém que tem facilidade de ser aprovado na sociedade, né, pelo seu comportamento, pela sua ética, moral, ela é capaz de te surpreender no final, tá? A gente chama esse personagem aí, que é muito usado lá do realismo em diante, de esférico ou redondo. No romantismo, a gente tem um grupo muito grande de personagens planos. E aí, às vezes, o Enem fala disso, tá?
esse termo personagens planos e personagens esféricos, às vezes são colocados nas questões. É claro que eu nunca vou te perguntar isso. O que é um personagem plano ou o que é um personagem? Ele fala assim, a personagem tal, da obra tal, que apresenta características planas, tal, 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 tal. Ele vai te perguntar de outra coisa, mas essa informação está ali no meio da pergunta, tá? Então, quando fala de personagens planos para vocês, lembre-se disso, tá? Que é essa pessoa que vai ter aí uma estrutura, né, muito parecida e o perfil dela, a característica, né, perfil de comportamento social, muda muito pouco, tá certo? Tudo certo com vocês? Nenhuma dúvida? Se tiver dúvida, vocês vão escrevendo aqui no chat, tá? Ou abre o áudio e fala comigo. Mas não deixe de perguntar o que vocês têm para perguntar, não. Então, vamos voltar. Deixa eu continuar aqui onde eu estava, que eu já até me perdi. Idealização burguesa. A classe burguesa não é exatamente, né, o que a gente vê nos livros. Existe uma idealização. Então, é o que, Aurimaíso? Se eu pegar os livros do romantismo e quiser, a partir dos livros, ter uma ideia de como era essa classe burguesa, né, é bem capaz que eu não consiga ter ali um parâmetro correto. É capaz de eu me iludir um pouco, porque essa classe burguesa descrita nos livros, ela é idealizada. Ela não corresponde à realidade. A classe burguesa que vai ter as suas características expostas, sabe, escancaradas, esfregadas na cara de todo mundo, é lá no realismo. Dentro do romantismo, a gente vai ter, né, só idealização. Pode repetir aqui do personagem plano? Posso sim. Vou repetir. Personagem plano é aquela historinha que vai começar e ele já vai te dando características do personagem e você vai percebendo que aquele personagem, por exemplo, tá? Ele é bom caráter, ele é socialmente correto, né, com as coisas, ele tem responsabilidade social, né, ambiental, seja o que for. Ele vai ter esse mesmo comportamento até o final. As características que vão sendo dadas, né, os atributos morais, éticos dessa pessoa, eles não vão ser alterados. A decisão, o que vai acontecer com ele, sabe, no meio, no fim do livro, não vai te surpreender, porque ele tem uma característica e o que ele é capaz de fazer está dentro daquilo que você espera de um personagem, né, com aquelas características que foi te dado. Então, ele não te surpreende. O personagem esférico é aquele que você começa, você acha ele bonzinho, você se seduz, às vezes, com ele. Capitu, por exemplo, de Dom Casmurro, você vai se seduzindo com ela, né, achando que ela é uma pessoa incapaz de traição, do adultério, de nada, e lá no final, ela, no meio do livro, né, e no final, ela é capaz de virar o jogo e te surpreender, tá certo? Esse é o personagem esférico. O personagem plano é aquele serve também para o vilão, né? Desde o início você já descreve, você já sabe que ele é um cara mau, que ele é uma pessoa que tem condutas, sabe, ruins, e aí vai e você, no final, não se surpreende, tá certo? Então, personagens planos são esses personagens que costumam ter uma característica e não te surpreende até o final, beleza? Maniqueísmo tem sempre a disputa do bem e do mal, né? Esse bem e o mal, às vezes, é algo que impede, e aí todo um esforço, uma demanda para vencer essa dificuldade, para você alcançar esse final feliz, esse casamento. Então, está sempre ali uma barreira, né? A disputa entre o bem e o mal, alguém que é bom, alguém que é mal, sempre brigando, né? Alguém que é do bem, alguém que é do mal, né? Brigando ali para que as coisas aconteçam como eles querem. Então, esse maniqueísmo ele é presente nessas obras, principalmente no romantismo, tá certo? E o retrato de costumes é o que você encontra também em todas as obras do romantismo. É um retrato dos costumes. Que costumes? Dessa burguesia idealizada, tá? De uma burguesia conservadora, né? Tradicional, apegada aos costumes, tá certo? Então, é esse retrato que vai aparecer aí. No realismo, por exemplo, que é a nossa próxima escola, você vai ver que o retrato ali é justamente o contrário. É de uma sociedade sem escrúpulos, que o dinheiro é capaz de determinar muitas coisas, né, de alterar rotas, de mudar comportamento. Por isso que quando eu contei para vocês a história de Senhora, eu contei para vocês a história do livro Senhora, na aula passada? Acho que eu não deu tempo, né?
Alguém me dá aí uma luz? Não, não deu tempo. Não deu tempo. Então, deixa eu contar rapidamente a história de Senhora, porque ela é importante aqui para a gente entender. Senhora é o nome do livro que conta a história, na verdade, de Aurélia. Aurélia é uma moça simples, muito simples, né, bonita, filha de uma camareira, né, viúva, e a Aurélia vai tendo um relacionamento com o Fernando Seixas, e no livro ele é chamado de Seixas, alguns lugares você vê Seixas. E aí o Fernando tem um relacionamento, eles começam a estabelecer um relacionamento e ela está apaixonada pelo Fernando. Só que o Fernando recebe a proposta de um dote para casar com Adelaide, acho que é o nome da outra moça. E ele aceita, porque ele é um cara, sabe, boa vida, que não gosta de trabalhar, é um cara sem muitos escrúpulos. E aí ele larga ela e vai aceitar esse dote, né? Nesse rápido momento aí, entre uma coisa e outra, a Aurélia descobre, a mãe dela morre, né? E ela descobre que ela é herdeira da herança do avô, porque os avós também morrem. E ela não sabia que o pai da Aurélia tinha roubado a mãe dela e eles nunca tinham voltado. Então ela tinha direito a essa herança porque os pais viveram fugidos, não tinham mais contato com os avós. E aí, quando ela descobre isso, ela tem direito à herança, ela ganha uma herança, os tios trazem, os tios começam a tomar conta dela, né? E ela passa a ser dona de todo esse dinheiro, essa fortuna. E aí ela é cortejada na corte, as pessoas ficam bajulando ela, todo mundo quer casar com ela. É a figura mais cheia de holofotes da sociedade carioca daquele momento. E aí, quando os tios falam que ela precisa casar, e ela sabe que ninguém naquele meio ali é sincero com ela fala assim, tio, eu quero que você me busque um marido. E ela fala quem é. E aí o tio vai e oferece um dote ao Fernando. E ele, né, por ser um dote maior do que ele havia recebido, né, como proposta para casar com a Aurélia, o que ele faz? Ele... Você amava esse livro, né? O que ele faz? Ele aceita sem perguntar com quem é. Ele aceita e vai casar, e aí quando ele vai casar, ele descobre que é com a Aurélia que ele está casando. E aí ele casa, ela trata ele, ela chama ele de vendido o tempo todo, eles têm uma relação conflituosa, dormem em cama separada, eles se agridem mutuamente o tempo todo, mas ela faz questão de manter ele ali e dizer todo dia que ele é um cara vendido, que ele se vendeu e que ele pertence a ela. E aí eles vão nesse estranhamento até o dia que ela que eu ia falar, no dia que ela, o dia que ela resolve, ele resolve que ele vai pagar a dívida dele. Aí ele começa a trabalhar, trabalha muito, trabalha bastante, junta o dinheiro e devolve para ela. A hora que ele devolve o dinheiro, ela recebe o dinheiro, mas ela se declara para ele. Ela fala que ela fez aquilo tudo porque no fundo ela era apaixonada por ele. E aí, quando cai dela esse sentimento de vingança e cai dele esse desejo de viver nas custas dos outros, porque ele teve que trabalhar, né, o mal se desfaz. O amor junta eles novamente, ela se declara para ele se declara para ela, e os dois casam, e aí um casamento agora verdadeiro, sincero. Então é o amor, o romantismo propõe isso, né? O amor quebrando todas as barreiras. Só o final quebra é ótimo. Então esse retrato de costumes vai falar disso, né, apesar, né, de o amor, de manter aí aquela história, né, manter o amor prevalecendo sobre todas as coisas nesse livro, o psicopata é ótimo. O que a gente percebe? Como que o dinheiro influencia as pessoas. Mas Senhora já é um livro que está sendo escrito dentro do romantismo, mas lá no final ele já tem, né, o José de Alencar já tem uma noção do que está acontecendo na Europa. Ele já tem uma noção do que o realismo está propondo. Então, ele já é um livro que já tem alguma proposta ali um pouco já diferente do romantismo. Ele mantém a estrutura, a espinha dorsal, porque a sociedade carioca não ia aceitar outra coisa, né? Ali tem a estrutura do amor, o amor que vence todas as coisas, mas ele não deixa de mostrar a podridão dessa corte, né? Desses costumes dessa elite, dessa burguesia, baseada no dinheiro, tá? De querer casar com ela porque ela tem dinheiro, de trocar as pessoas por dinheiro, tá? E essa relação fica escancarada na obra. Esse é o retrato dos costumes. Esses são os costumes evidentes aí no romantismo, tá bom?
Outra coisa, eu falei muito rapidamente sobre isso aqui. Então, as tendências desses folhetins brasileiros, eu acrescentei aqui exemplos, tá? Então, depois eu vou mandar para vocês esses slides, aí vai estar completo. Ó, o urbano, a gente tem os ambientados na corte, no Rio de Janeiro, e aí a gente tem esse perfil de mulheres, né, que é Lucila, Diva e Senhora, são 3 livros que mostram perfis de mulheres, todos do José de Alencar. José de Alencar escreveu para mais de 40 livros, tá? 5 Minutos, A Viuvinha, isso tudo José de Alencar. Memórias de um Sargento de Milícia já é do Manuel Antônio de Almeida, e é um livro que já está lá com características também, fala do ambiente do Rio de Janeiro, da periferia e tal, e ele já está com características de realismo também, tá bom? Regionalistas, a abordagem da vida interior do país. O Inocência, do Visconde, nunca sei pronunciar direito esse nome, né? Eu já ouvi Taunay, já ouvi Tonô, já ouvi... toda hora eu ouço alguém falar dele de forma diferente. Visconde Taunay. O Cabeleira, que é um livro muito interessante, que é do Franklin Távora, que conta o que é esse regionalismo. Ele vai falar de um regionalismo lá do Pernambuco, dos cangaceiros, né, que estão ali aterrorizando, são meio que bandidos. Ele conta a história de um rapaz, rapidamente, tá? Isso é bem rápido. Conta a história de um rapaz que ele é criado para ser cruel, para ser mesmo cangaceiro, tipo aquele pessoal lá do Lampião. O pai instiga ele, o pai e os capangas, né, que estão sempre com o pai, instigam ele a ser assim. E ele é desse jeito. Até o dia que ele conhece uma moça, acho que o nome dela é Luísa, ele se apaixona por ela e o amor dela transforma ele. E aí, a partir desse momento, ele já não quer mais. Só que aí já é tarde demais. Ele é preso junto com o pai e com todo mundo e ele é condenado à morte. Que abordagem aí o Franco Távora faz? Naquele momento está se discutindo no Brasil a questão da pena de morte, tá? E aí o livro vem para falar disso. Né? Mesmo um cara que já tinha sido transformado, e no livro a mãe dele pede para que eles absolvam o filho, que ele só seja preso porque ele já tinha mudado e ele era um bom homem, ele não é aceito, a pena de morte também cai sobre ele, tá? Então, nesse momento no Brasil, está discutindo pena de morte. E aí essa discussão vem para dentro do livro. Esse livro aqui, O Gaúcho, do José de Alencar, é fantástico, tá, pessoal? Eu nunca vi um livro tão cheio de histórias que mudam o tempo todo. É um livro que vale a pena ler. E aí aqui é uma história que ele aborda lá questões lá dos pampas gaúcho, né? Dos vaqueiros, das pessoas que estão nesse ambiente aí rural lá do Rio Grande do Sul. Uma história muito interessante. É um menino de 9 anos que vê o pai ser morto porque um cara, um castelhano, né? Essas pessoas que estão ali da divisa, né? E são de outro país, vem e mata o pai dele enganado, porque um outro cara, o tal de Loureiro, que vivia na casa do pai dele, que o pai dele tinha abrigado dentro de casa, traiu, né? Esse camarada que veio matar com a mulher dele, traiu a mulher com esse cara. E aí ele chega lá e pensa que é esse cara e ele mata o pai do menino, que é o dono da casa e tal. E aí ele vai embora. Esse cara, que era o cara que traiu, descobre que o cara morreu, o amigo dele, ele vem e se casa com a mãe do menino. E aí ele vai viver ali. Só que aí um dia ele resolve montar no cavalo ou égua, não sei, do pai desse menino. Quando ele monta, o cavalo fica indomável, derruba e ele morre. O menino, né, cresce e jura vingar a morte dele. Ele vai atrás desse castelhano, né, e ele segue e tal. Chega lá e quando ele chega e encontra esse cara, ele descobre que ele está muito doente. O que ele faz? Cuida desse cara, da alimentação, da medicação e tal, cuida dele e deixa ele lá se estabelecendo. E ele fala que quando ele melhorar de saúde, ele vai voltar. Aí ele volta lá, encontra o cara bem e mata ele. Mas é um livro, sabe, de muitas histórias, assim, muito dinâmico. Obras indianistas, essas são as mais famosas que a gente falou, Guarani, Iracema e Ubirajara. Nessa trilogia aqui, pessoal, do José de Alencar, o José de Alencar tem 2 trilogias, né, se a gente puder dizer assim. Essa aqui dos perfis de mulher e essa aqui dos índios. Em Ubirajara, você só tem índio, você não tem homem branco. Em Iracema, você tem o primeiro contato, né? A Iracema é uma índia que nunca viu homem branco, e aí ela tem um contato com o homem branco. Ele narra... Opa, cuspi. Ele narra esse contato do homem branco, do indígena com o homem branco. E o Guarani já é um indígena já totalmente integrado dentro da comunidade, né? Dos colonizadores, do homem branco,
e como se ele já fosse parte deles, já não existe tanta diferença assim. Então, é um processo que ele vai mostrando, né? Embora isso aconteça de trás para frente. Primeiro ele escreve o Guarani, depois o Iracema e depois o Birajara, tá bom? Os romances históricos, né? Eu nunca li nenhum livro desses aqui, então eu não sei contar nenhuma história deles, mas assim, ele pega fatos, né? Por exemplo, as Minas de Prata, ele conta a história do século anterior, 1700, que conta muito dessas questões das minas, as disputas por ouro e minas de ouro. A Guerra dos Mascates é o nome do livro, e também é uma guerra, né? Uma guerra entre Olinda e Pernambuco, porque tinha uma disputa ali entre essas duas cidades, né, para ver quem era o centro mesmo de Pernambuco, e os mascates eram os grandes comerciantes de Pernambuco, eram portugueses comerciantes que estavam em Pernambuco. Então, existe essa guerra, existe todo um movimento em torno dos mascates, e usando essa história como pano de fundo, ele cria esse livro. Então, são livros que pegam pontos históricos e constrói ali uma narrativa no estilo do romantismo, tá certo? E o gótico é A Noite na Taverna, que é aquele livro que eu contei para vocês, do Álvaro de Azevedo, que tem ênfase em situações macabras e misteriosas, tá bom? Então, os romances, né, que a gente tem aí durante o romantismo são urbanos, que é esses do ambiente do Rio de Janeiro, os regionalistas, que mostram alguns lugares, tá? Existem outros livros que mostram de lugares de outras regiões que não aquela ali da corte. Os indianistas, que vão falar do índio, que vão colocar o índio como herói mesmo nacional. Os históricos, que vão abordar temas históricos. E o gótico, né, que a gente teve pouco romance, pouca prosa e muita poesia nesse período, tá? A influência deles era do Lord Byron. Lord Byron era um poeta, então ele quase não, a gente quase não tem ali. A gente tem esse, tem uns outros dois que não tem tanta fama, tá bom? Vou entender agora que esse aqui é outro ponto que o Enem não pergunta para você o que é conto, ele não pergunta para você o que é novela, nem romance, mas ele presume que você saiba. Então, isso costuma aparecer dentro das perguntas que ele está ali questionando outras coisas, aparecem essas ideias aqui. Então, conto é curta extensão, é aquilo que tem de 0 a 50 páginas, ou seja, até 50 páginas, né? É o romance de curta extensão, é aquele que tem uma unidade temática. É como se tivesse um núcleo de pessoas, essas pessoas se relacionam entre elas ali, a história gira entre elas, e aí eu tenho só uma unidade temática. A novela é aquela que eu começo a ter um pouco mais, né? Eu vou tendo ali de 50 a 150 páginas, isso não é exato não, tá, pessoal? É uma média. Então, essa novela ela é de média extensão, entre 50 e 150 páginas. Qual a diferença dela para o conto? A sucessividade dramática. Eu tenho uma história num núcleo, essa história vai avançando para outro, vai avançando para outro, vai avançando para outro, até que eu tenho o final, tá? Eu vou mudando de cenários e de acontecimentos, eu vou narrando mais fatos. Por que a novela vai surgir? Porque justamente pelaquela ideia, eu preciso prender o meu espectador. Como os folhetins iam saindo, eu precisava ampliar essa ideia. Eu não podia escrever um conto, né? Eles foram percebendo que as pessoas queriam saber mais do que ia acontecendo. E aí eles foram ampliando essas histórias. Essas histórias foram virando novelas. A ampliação um pouco mais disso é o romance, que é mais de 150 páginas, né? Longa extensão, e aí você tem uma simultaneidade dramática. Né? Você tem vários núcleos, coisas acontecendo, igual novela mesmo. Igual novela de televisão, né? Eu tenho um núcleo do lado pessoal que é mais de humor, eu tenho um núcleo lá central, eu tenho um outro núcleo que geralmente tem um médico, um advogado, que vai se relacionar à história. Né? São histórias que acontecem independente, mas todo mundo tem a ver com a história central. O romance é isso. É uma simultaneidade dos núcleos dramáticos que a gente tem na história, tá certo? Então, a gente tem o conto, que é uma curta extensão, novela, média extensão, e romance, longa extensão. Apesar do mesmo nome, pessoal, essa novela, ela não tem nada a ver com a novela que a gente conhece da televisão, não, tá? Essa novela aqui é gênero textual, tá? O romance talvez tenha uma característica mais próxima das novelas da TV do que essa própria novela aqui, tá certo? Quando a gente pensar em gênero textual, esses três gêneros são os gêneros ali desse primeiro movimento da prosa no Brasil, tá bom? Hoje a aula é essa, é mais curta.
E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, senão a gente já pode encerrar. Beleza? Nada? Então, um abraço para vocês. Até a próxima aula.